1 Crônicas, capítulo 26, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Então, todo o povo de Judá proclamou Uzias rei, aos 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá. Depois que Amazias descansou com seus antepassados, Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Algumas versões dizem 55 anos. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Amém? Vamos orar? Querido Espírito Santo, Deus poderoso, fala conosco. Sabemos, Senhor, que o Senhor tem uma palavra separada para cada um de nós. Sabemos que dentro dessa palavra, na sua multiforme graça, o Senhor encontrará corações, Senhor Deus, dispostos a mudar naquilo que precisam mudar, dispostos a serem confortados naquilo que eles estão fazendo certo, e muitas vezes o inimigo tenta roubar a boa semente de dentro dos nossos corações. Querido Espírito Santo, a tua palavra nos ensina que o Senhor é um Deus de favor, o Senhor é um Deus de honra, o Senhor é um Deus que auxilia e que ajuda o seu povo. Nos ajude nessa noite, Pai. Nos instrua no poder da tua palavra nesta noite, querido Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Meu irmão, eu quero trazer uma palavra para você que tem como título: o Deus que nos concede favor e honra. Eu tenho, nos últimos dias, voltado a estudar o livro de Crônicas, que conta a história dos reis de Israel. E eu já preguei aqui sobre alguns reis. Preguei na quinta-feira sobre Josafá. Josafá foi um rei que venceu uma batalha, e para vencer aquela batalha, ele realizou algumas atitudes. Ele teve muito importante para vencer a batalha que nós temos no dia a dia, na vida. A nossa batalha, ela precisa ser vencida com congregação. É muito importante você congregar, é muito importante você estar dentro, fazendo parte do corpo da igreja. Muitas pessoas acreditam que não tem hoje importância, ou que as pessoas não precisam mais frequentar ou congregar numa igreja. Isso é uma mentira de Satanás, porque a Bíblia inteira nos ensina a nós congregarmos. Você é membro de um corpo, e um membro que não faz parte do corpo, ele é um membro amputado. Você vai apodrecer, você vai definhar, a sua visão vai se perder se você não fizer parte de um corpo. É importante você congregar. É muito importante também você orar, você ter na tua vida momentos de oração no teu dia a dia. Sempre separar um momento diante do Senhor, onde você desliga tudo e você simplesmente se liga em Deus. Desliga celular, desliga laptop e se liga em Deus. É muito importante nós adorarmos ao Senhor. O momento do louvor é extraordinário para vir sobre a tua vida a cura, a libertação. É na adoração que o Espírito Santo de Deus se move no meio da igreja. Josafá foi um homem, um rei que fez isso, e foi um homem que foi à batalha. E aí, eu continuei a estudar o livro de Crônicas. Eu fui para esse texto aqui que fala e que conta a história de Uzias. Eu não gosto muito de pregar sobre aquele triunfalismo barato, onde muita gente prega dentro das igrejas, que tudo é vitória, tudo é conquista, tudo é poder, tudo é prosperidade, tudo é você de alguma forma se destacando por aquilo que você tem. E a palavra do Senhor nos ensina que o evangelho, ele é cruz. Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem você passar pela cruz, sem você deixar as coisas na cruz, como nós cantamos aqui agora. Cruz, meu irmão, é sinônimo do quê? Cruz é sinônimo de aflição, cruz é sinônimo de vergonha, cruz é sinônimo de derrota. Ou seja, muitas vezes na tua vida você vai passar por situações onde você vai ser envergonhado por causa do nome do Senhor Jesus. Você vai passar na tua vida situações que você vai ser desprezado por causa do nome do Senhor Jesus. Quem aqui já tem mais tempo de vida com Deus sabe do que eu estou falando. Sabe que em algum momento alguém ridicularizou você por causa da cruz. Jesus Cristo disse que neste mundo nós teríamos aflições. Jesus Cristo nos disse que aquele que quiser segui-lo, negue-se a si mesmo,
Tome a sua cruz e o siga. Muitas vezes você vai ter que negar prazeres da vida, prazeres da carne, coisas que para você tinha até um significado de prazer, mas você vai ter que abrir mão daquilo ali, porque aquilo ali é contrário ao evangelho. Então não existe um evangelho, não existe uma vida com Deus, sem você passar por essas situações. Mas, por outro lado, meu irmão, existe favor de Deus no meio disso tudo. A palavra do Senhor nos ensina isso. Deus é um Deus que nos concede favor. Deus é um Deus que nos concede honra. A cruz para o Senhor Jesus Cristo foi um momento que Ele passou, Ele enfrentou tudo aquilo, mas hoje nós estamos aqui celebrando, não foi a derrota, mas foi a vitória do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Hoje, quando nós lembramos do Senhor Jesus, quando nós lembramos da sua palavra, nós lembramos das promessas. A promessa é para todo aquele que nele crê, a promessa é para todo aquele que permanecer inabalável, a promessa é para todo aquele que permanecer lutando. Deus tem uma promessa para a tua vida, Deus tem uma vitória para a tua vida, Deus tem bênção sobre a tua vida. E existem pessoas que, por outro lado, não veem isso. Existem pessoas que estão vivendo uma vida de favor de Deus, de honra de Deus sobre a sua vida, e elas não veem isso, elas não observam isso. E esta mensagem que eu quero trazer hoje para você é justamente sobre isso. Eu quero que você veja nessa mensagem, através da vida de Uzias, o favor que Deus tem concedido na tua vida. Deus já está concedendo favor para a tua vida, Deus já está concedendo honra para a tua vida, Deus tem cuidado de você, e é muito importante nós, às vezes, pararmos para analisar isso, meu irmão, porque muita gente joga fora a bênção. Muita gente joga fora o favor de Deus, muita gente hoje vive dentro da igreja exatamente como viveu o povo de Israel quando saiu do Egito. O povo de Israel estava o tempo todo debaixo do favor de Deus. A Bíblia diz que os sinais se manifestavam, era cordonizes, era o maná, era a água da rocha, era nuvem de dia para eles não passarem calor, era fogo à noite, uma coluna de fogo para eles não passarem frio. Era o favor de Deus no meio do deserto, mas mesmo assim aquele povo vivia reclamando. Vivia murmurando, vivia com uma palavra de maldição na boca, e por isso muitos deles ficaram no deserto. Então que essa palavra hoje sirva para nós entendermos isso, meu irmão. Eu vou falar aqui nesse texto algumas características do favor de Deus na sua vida, e se alguma dessa característica servir para você, meu irmão, glorifica o nome do Senhor, adora o nome dele, porque ele já está vindo, ele já veio sobre a sua vida com o seu favor e com a sua honra. Amém? Olha o que diz o versículo 6. O versículo 6 diz assim: e ele saiu à guerra contra os filisteus, e derrubou os muros de Gate, de Jabne e de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximo a Asdod e em outros lugares do território filisteus. Primeira característica, meu irmão, do favor de Deus sobre a tua vida, é que você vai derrotar o seu inimigo, e você vai conquistar o território do seu inimigo. Meu irmão, o inimigo da sua alma não é alguém. O inimigo da sua alma não é o teu cunhado, não é o teu esposo, não é a tua esposa. Hoje tem pessoas que dormem juntos com os seus inimigos, eles acham. O inimigo da tua alma, meu irmão, chama-se diabo. O inimigo da tua alma chama-se Satanás. Quando você entender que a tua batalha, que a tua guerra não é contra pessoas, mas sim contra aquilo que de repente está agindo através da vida daquela pessoa, você começará a conquistar o território, você começará a vencer, você começará a ganhar espaço do território inimigo e começará a glorificar ao nome do Senhor com a tua vida. Para muita gente, meu irmão, o inimigo dela é um vício. Para muita gente, o inimigo dela é uma ira. Para muita gente, o inimigo dela é um sentimento de inveja, é um sentimento de discórdia, de falta de domínio próprio. E a Bíblia está dizendo aqui, o Senhor Deus aqui visitou o Uzias com o favor de fazer com que ele entrasse no meio do território dos filisteus. A Bíblia aqui nos mostra que Uzias, ele andava no meio do território dos filisteus, e ele conquistou a terra dos filisteus. Meu irmão, se você por um acaso está perdendo, ou se você por um acaso tem enfrentado batalhas
com o vício, de repente o vício do teu filho, talvez um problema dentro de casa, talvez algo que o inimigo tenha usado contra você para destruir a tua vida, para estragar o teu ministério, para estragar a tua promessa, fazer você desanimar da tua vida. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, quando você se colocar na posição de Deus, quando você se colocar na posição de obediência à palavra do Senhor, você vai avançar contra esse inimigo, você vai derrotar esse inimigo. O Senhor é com você. Ou talvez, meu irmão e minha irmã, você já esteja vencendo batalhas, vencendo inimigos, mas talvez por uma outra batalha você não tenha prestado atenção nisso ainda. Quantos de vocês, quem sabe, quantos de nós, quantos aqui já venceram batalhas? Quantos aqui já venceram batalhas pela mão do Senhor, pelo favor do Senhor sobre a tua vida? E às vezes nós ficamos olhando para situações que nós estamos vivendo hoje, problemas que nós vivemos hoje, e não consideramos isso. Uzias foi um grande rei, foi um homem que viveu tudo isso. Eu estou contando a história dele, porque ele jogou tudo isso fora, meu irmão. Ele jogou fora toda a bênção do Senhor. Ele foi um homem extremamente abençoado por Deus e jogou tudo fora. E nós não podemos fazer isso, meu irmão, por causa da murmuração, por causa do orgulho, por causa da ingratidão a Deus. Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado da tua família. E saiba, meu irmão, que se você continuar grato, a Bíblia aqui diz que o Senhor foi com ele. Olha o que diz o versículo 5. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Repita comigo: enquanto eu buscar ao Senhor, Deus me fará prosperar. Prosperidade, meu irmão, vai muito além de dinheiro. Prosperidade é você na sua casa vencendo, no meio da tua família vencendo, os teus filhos indo bem, as coisas acontecendo. Isso é prosperidade de Deus sobre a tua vida. Enquanto você buscar ao Senhor, você vai vencer o inimigo que tem tentado destruir a tua vida, em nome de Jesus. É o primeiro fato aqui, a primeira atitude. São várias. A segunda está no versículo 7, ele diz assim: Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal, e contra os meunitas. Bando de gente aqui com povo com nome estranho. Mas se existe uma característica, meu irmão, da ação e do favor de Deus sobre a tua vida, é uma ação direta do Senhor ao seu favor. Será que você já viveu isso na tua vida? Será que você já viveu uma situação direta do Senhor ao teu favor? Eu começo a me lembrar de quantas vezes o Senhor me livrou, de quantas vezes o Senhor me livrou de situações até mesmo de morte, situações até mesmo de vergonha, de desprezo, situações que tinha tudo para dar errado, não porque eu plantei para viver aquilo ali, mas porque o inimigo tenta provocar para a gente armadilhas, tenta nos derrubar, tenta nos entristecer. Mas aí de repente você vê que Deus com a sua ação sobrenatural, Ele vem em teu favor. Será que você tem um testemunho assim para contar, meu irmão? Será que o Senhor já veio ao teu favor numa ação que só Ele poderia realizar na tua vida? Isto é favor de Deus. O Senhor tem te honrado nessa terra em nome de Jesus. Amém? Olha uma terceira aqui. E os amonitas pagavam tributo a Uzias. A sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Meu irmão, uma terceira característica aqui, quarta e quinta característica do favor de Deus sobre a tua vida: você vai ter um nome de respeito e o teu nome vai se tornar forte. Isso é característica do favor de Deus sobre a tua vida, meu irmão. Tem muita gente que tem força, que tem um nome forte. Você olha para a pessoa, você acha que ela tem poder, acha que ela tem condições, acha que ela tem de certa forma influência, mas ela não conquistou o respeito. Ela não tem o respeito. E o Senhor, meu irmão, quer fazer você andar de cabeça erguida nessa terra. O Senhor quer que você ande de cabeça erguida. O Senhor quer que por onde você passe, as pessoas vejam: ali vai um filho, ali vai uma filha do Senhor, ali vai um filho do Deus Altíssimo, ali vai a minha igreja é vitoriosa, a minha igreja é vencedora, a minha igreja caminha triunfando na terra. A palavra do Senhor nos ensina isso. O próprio Senhor Jesus Cristo, meu irmão, a Bíblia diz que os fariseus procuravam sempre uma maneira de destruir Jesus Cristo, de matar Jesus Cristo. A Bíblia diz que eles procuravam uma maneira de prendê-lo, de acabar com a vida dele, mas aquelas pessoas não faziam isso porque elas tinham respeito. Mesmo que você enfrente essas situações, mesmo que alguém se levante contra a tua vida, meu irmão, o nome do Senhor Jesus Cristo sobre a tua vida, a graça e a unção do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, vai fazer com que você seja respeitado. A unção de Deus sobre a tua vida provoca o respeito, meu irmão. Deus quer que você seja respeitado.
Deus quer que você tenha um nome forte. Um nome forte acontece, às vezes a gente fala um nome forte no meio da sociedade que a gente vive, logo aparenta ou demonstra alguém que de alguma forma está sobre as outras pessoas, alguém que de alguma forma anda superiormente aos outros. Não, meu irmão, um nome forte é um nome cheio de graça do Espírito Santo de Deus, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor nos fortalece, a palavra do Senhor diz que Ele quer fazer você andar com os seus pés fortes, firmados na rocha, a palavra do Senhor diz que Ele quer fazer com que você ande em alegria, em abundância, porque a alegria do Senhor é a tua força em nome de Jesus. Você precisa ter alegria, você precisa ter o Espírito Santo de Deus, você precisa sim receber do Senhor esse favor para que você tenha força para enfrentar os obstáculos da vida. O Senhor espera isso de nós. O Senhor quer nos abençoar dessa forma. O Senhor quer fazer isso com a tua vida em nome de Jesus. Amém? Olha o número 4 aqui. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, a porta do vale e no canto do muro. Sabe uma outra característica do favor de Deus sobre a tua vida, meu irmão? A tua casa será forte. Deus quer fortalecer a tua família. A Bíblia aqui diz que Uzias construiu torres fortificadas aonde? Em Jerusalém. Ele morava em Jerusalém. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Que o Senhor não vai permitir que mais companhias visitem, andem com os teus filhos. O favor de Deus, enquanto você buscar ao Senhor, enquanto você estiver caminhando com o Senhor, enquanto você obedecer a palavra do Senhor, o Senhor protege a tua família, é o que está dizendo a palavra do Senhor. O Senhor protege a tua casa, o Senhor protege o teu lar, o Senhor protege os sonhos que a tua família tem. Você com certeza, meu irmão, está aqui também buscando pela tua família, orando para que o Senhor proteja a tua casa. O Senhor fortalecerá a tua casa em nome de Jesus, se você andar obediente à palavra do Senhor. É favor de Deus para as nossas vidas, é garantia do Senhor para as nossas vidas. É isso que o Senhor faz quando Ele resolve abençoar os outros, quando Ele resolve abençoar os seus filhos. É o que diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz no Salmo 121 assim: Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor não dormirá, Ele sempre está alerta. O Senhor é o teu protetor, que te protege de dia, de noite. Ele protege a tua entrada, Ele protege a tua saída, Ele protege a tua casa. Você precisa tomar posse da palavra de Deus. Se você tem servido ao Senhor, se você tem sido obediente à palavra do Senhor, saiba que a tua casa será forte, fortificada, cercada pelos anjos do Senhor, em nome de Jesus. É uma garantia, meu irmão. Essa palavra é para você tomar posse do favor de Deus sobre a tua vida. Esses dias eu estava na rádio e tem uma pessoa que sempre vai lá na rádio e cada vez que ela chega, ela tem uma palavra de desgraça, parece. Cada vez que ela chega é uma palavra de decepção. E é um líder, é uma pessoa que deveria estar instruindo, é uma pessoa que deveria estar edificando, encorajando. É uma pessoa que deveria ter uma palavra de promessa para a vida dos outros. E aí quando você chega perto dele, ele diz assim: está tudo muito mal, está tudo muito triste, está tudo muito errado, eu não sei o que vai ser, eu não sei o que vai acontecer. Meu irmão, das duas uma: ou essa pessoa não crê na palavra do Senhor, ou essa pessoa não vive a palavra do Senhor. Porque aqueles que vivem a palavra do Senhor, ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, você não temerá mal algum, porque o Senhor é contigo em nome de Jesus. Você vai vencer. É isso que diz a palavra do Senhor, meu irmão. Vamos tomar posse da palavra de Deus. Mesmo na tribulação, a tribulação, o deserto é passagem para todo mundo. O povo de Israel, meu irmão, eles viviam o favor de Deus sobre a vida deles, mas eles não deixaram de passar no deserto, eles estavam no deserto. Deserto, todos nós estamos passando, meu irmão. Deserto, a terra prometida para nós aqui, não é essa terra não, meu irmão, é a terra que mana leite e mel, é a nova Jerusalém, é quando o Senhor Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Até lá nós estaremos passando sim aflições no meio do deserto, mas mesmo estando no meio do deserto, nós poderemos contar com o favor de Deus em nome de Jesus. É nisso que eu creio, é isso que nós estamos vivendo, é por isso que nós estamos aqui. É por isso que você chegou até aqui, meu irmão, porque você tem contado com o favor de Deus. Amém? Versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: também construiu
torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos no Cefalá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos, em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Sabe uma outra característica, meu irmão, do favor de Deus sobre a tua vida? É você tendo prosperidade, crescimento, fazendo aquilo que você gosta. O Senhor quer que você faça aquilo que você gosta, porque o Senhor te deu um dom, o Senhor te deu um talento, o Senhor deu algo para você que não deu a mais ninguém, e esse dom e esse talento, meu irmão, te proporciona prazer quando você exercita ele, quando você realiza ele. Tem muita gente, meu irmão, que está vivendo hoje de algo que não gosta de fazer. Tem muita gente hoje que está realizando na sua vida coisas que ele não gostaria de fazer. Mas o favor de Deus sobre a tua vida, se você tomar posse e for obediente à palavra do Senhor, você vai fazer aquilo que você gosta. Principalmente os jovens que estão aqui dentro me ouvindo. Tem muitos jovens aqui que têm sonhos. Não os sonhos que o seu pai tem para você. Porque muitos pais têm alguns sonhos frustrados que eles querem colocar em cima dos seus filhos para realizar os seus sonhos frustrados na vida dos seus filhos. Agora os filhos têm os seus próprios sonhos e nós pais precisamos entender isso. Os nossos filhos têm os seus próprios propósitos. Os nossos filhos precisam ser encorajados por nós pais. Agora você, meu irmão, você querido jovem, você que está me ouvindo nessa noite, se você não cair nas tramas do mundo, se você não cair nas ciladas do mundo, se você investir no teu sonho, se você acreditar no teu sonho, se você permanecer fiel ao Senhor, mesmo diante das dificuldades que serão impostas para você realizar o teu sonho, Deus vai fazer você crescer e prosperar diante daquilo que você gosta de fazer em nome de Jesus. Meu irmão, nós queremos ver jovens cristãos nos lugares de destaque nessa nação, meu irmão. Nós precisamos orar para que os nossos filhos encontrem e cheguem aos lugares de destaque nessa nação, que o seu filho seja um bom profissional, que o seu filho seja alguém de destaque, que o seu filho seja alguém que vá longe, realizando o sonho que Deus colocou dentro do coração dele, e tendo o temor de Deus, porque se nós tivermos o temor de Deus, meu irmão, nós vamos muito longe em nome de Jesus. Amém? É o que diz a palavra do Senhor. Deuteronômio 28 diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, o colocará acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre e acompanharão os que crerem. E o versículo 6 diz que nós seremos abençoados em tudo o que fizermos. Meu irmão, os cristãos de hoje em dia estão invertendo a ordem. Tem muita gente correndo atrás de bênção, tem muita gente correndo atrás de coisas, tem muita gente correndo atrás de crescimento, correndo atrás de prosperidade, correndo atrás de mensagens de prosperidade, correndo atrás de denominações, de igrejas que lhe dão amuletos para o crescimento. Tem muita gente vivendo dessa forma, meu irmão. A palavra do Senhor diz que tudo que nós precisamos ser é fiel a ela. A palavra do Senhor diz que tudo que nós precisamos fazer é obedecer a ela. E essa palavra que diz isso, diz que as bênçãos vêm sobre e acompanham os que creem. Meu irmão, bênção não é para você correr atrás, bênção é para correr atrás de você em nome de Jesus. Aqueles que seguem a palavra do Senhor não correm atrás de bênção. Aqueles que seguem a palavra do Senhor correm na frente e a bênção alcança em nome de Jesus. É o que diz a palavra. Não corra atrás de bênção não, meu irmão. Corra atrás do Espírito Santo de Deus. Te encha com a presença do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus dentro do teu coração, meu irmão, vivendo em você, fará com que você seja cheio dos frutos do Espírito. E virá crescimento, virá provisão, virá bênçãos do céu sobre a tua vida. Elas vão te acompanhar em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus, como é importante, meu irmão. Nós não nos esquecemos disso. Como é importante, meu irmão, nós buscarmos por isso. Ontem eu contei o testemunho aqui da mulher do Peta. Ela está aí, Peta? A Priscila? Está trabalhando hoje. A Priscila me contou o testemunho de domingo passado. Domingo passado. Foi domingo passado? Foi, né? Quinta-feira. Foi no domingo. Domingo passado ela me contando o testemunho que ela foi muito humilhada no seu trabalho. O final de semana inteiro.
No final de semana anterior, eu tinha dito aqui na igreja que o Senhor estaria visitando a igreja com uma unção de renovo espiritual e de crescimento espiritual, de batismo com o Espírito Santo. Eu falei isso aqui na igreja. Aqueles que tomaram posse receberão essa unção em nome de Jesus. Ela tomou posse, mas naquela mesma fala, o Espírito Santo de Deus tinha colocado no meu coração de que as pessoas viveriam uma semana, viveriam um tempo onde a comunhão seria abalada, onde de alguma forma você seria atacado para você perder a tua comunhão com Deus, perder a tua comunhão em casa, perder a tua comunhão no teu trabalho, de alguma forma você se revoltar, ficar irado. E aí, eu falei isso, ela tomou posse da palavra, e ela foi trabalhar durante a semana. Na sexta-feira, no sábado entra uma mulher na loja dela e diz o seguinte, era uma outra pessoa que tinha que atender, e aí quando ela entrou na loja, a mulher entrou na loja, ela estava sentada no balcão, a mulher disse assim, eu não quero ser atendida por você, eu quero ser atendida por aquela pessoa lá. E aí ela saiu, veio, ela até achou que fosse uma bênção, Deus vai abrir uma porta, Deus vai me abençoar. E quando ela começou a ser atendida por aquela mulher, a mulher olhou para ela e disse assim, quando ela começou a atender, a mulher olhou para ela e disse assim, eu quero que você me convença que eu tenho que levar esse casaco aqui, na vitrine. Foi assim que começou o atendimento. E aí ela começou a convencer a pessoa, dizer que o casaco era bom, que o casaco, enfim, todas as qualidades que tinha, as características que tinham. E aí a mulher começou a olhar para ela e disse, você entende do que você está fazendo? Aí ela disse, eu entendo, eu já fiz curso de design, de roupas e tudo mais. E aí a mulher disse assim, sim, você fez tudo isso e está trabalhando aí de vendedora? Começou a humilhar ela. Começou a olhar para ela e humilhá-la. E começou a colocá-la lá embaixo. E ela me disse que ela decidiu na hora não falar nada. Começou a orar em espírito, pedir para que o Senhor desse fortalecimento para ela, que o Senhor a fortalecesse, que o Senhor não deixasse, não permitisse que ela pecasse e tudo mais. E ela foi humilhada. No sábado entrou uma outra pessoa, fez a mesma coisa com ela de novo. No domingo ela fecha a loja e vem para casa. Ela não queria vir na igreja, o Peta estava na igreja. Porque não tem como você não se sentir abalado, meu irmão. Por mais que você esteja buscando ao Senhor, por mais que você esteja firme no Senhor, quando você recebe uma palavra de maldição, quando alguém te humilha, quando alguém te decepciona, quando alguém te trata mal, você sente esse impacto. Todos nós sentimos. Mas a diferença, meu irmão, está na atitude que você toma. Ela ficou quieta, ela resolveu ficar calada. E aí ela veio, quando ela passou na frente da igreja, ela não ia entrar na igreja. Ela disse, não, eu não vou entrar na igreja hoje eu estou muito mal. E aí ela foi até o semáforo. Chegou no semáforo, ela decidiu voltar e vir para a igreja. Sentou no banco ali, nós estávamos pregando. Ela começou a ouvir a pregação e no final do culto eu disse para ela assim, os obreiros da igreja, venham para frente para nós abençoarmos e orarmos pelo povo. Ela pensou com ela assim, hoje quem precisa de oração sou eu. Eu não vou orar por ninguém, eu estou muito mal, quem precisa sou eu. Mas aí ela disse que ouviu a voz do Espírito Santo de Deus dizendo para ela, vai e ora. E ela veio no estado que ela estava. Triste, decepcionada, veio orar pela pessoa. Quando ela abraçou a pessoa que ela foi orar, ela foi batizada com o Espírito Santo de Deus. Esse é o Deus que você serve, meu irmão. O maior presente que um cristão pode receber é o batismo com o Espírito Santo de Deus. Porque o batismo com o Espírito Santo de Deus te leva a um nível além de revelação, de entendimento, de crescimento, de maturidade espiritual, de temor à palavra de Deus, de tempo de oração, porque quando você ora em línguas, você passa muito mais tempo orando. A oração em línguas, ela fortalece o teu espírito. Por isso, meu irmão, o maior presente que um cristão pode receber é o batismo com o Espírito Santo de Deus. Ela foi batizada com o Espírito Santo de Deus aqui, porque ela permaneceu fiel a Deus. Ela resolveu obedecer a palavra, ela resolveu não trazer palavras, vida, coisas de maldição para a sua vida. Ela resolveu obedecer e o Senhor a batizou, o Senhor lhe deu o melhor presente. Mas olha a guerra que ela enfrentou. É isso que eu quero que você entenda.
Olha quanta guerra nós vamos enfrentar, meu irmão e minha irmã, para nós podermos receber as bênçãos do Senhor. Por que essa guerra? Porque o inimigo sabe que quando o Senhor prepara uma bênção para você, meu irmão, ele sabe da bênção que você vai receber, e ele tenta de todas as formas roubar de você essa bênção. Mas enquanto ela não chegar, meu irmão e minha irmã, faça o que Daniel fez. Permaneça orando, permaneça clamando, permaneça buscando e obediente à palavra do Senhor, porque enquanto você fizer isso, meu irmão, a bênção virá em nome de Jesus no momento como quando você menos esperar. Amém? Permaneça fiel, permaneça orando, permaneça buscando ao Senhor em nome de Jesus. O versículo 11 diz assim: Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número dos soldados e convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maceias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais, o rei. O total de chefes de família no comando dos homens do combate eram de 2.600. Sob o comando deles havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra, uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Meu irmão, sabe uma outra realidade do favor de Deus sobre a tua vida? Deus coloca uma multidão para te ajudar a você realizar o teu sonho. E Deus te reveste com autoridade. Isso é o que tem acontecido na vida daqueles que têm sido fiéis ao Senhor. Começa a aparecer pessoas que você não faz ideia de onde vem. Você não sabe de onde eles surgiram. Você não sabe o porquê que eles estão te ajudando, mas eles simplesmente resolvem te auxiliar, porque para aquilo que Deus quer fazer na tua vida, Ele vai levantar pessoas que vão te auxiliar, porque o Senhor espera isso, o Senhor busca por isso, o Senhor quer que nós andemos em comunhão, o Senhor quer que as suas vitórias sirvam de alívio, sirvam também de motivação para outras pessoas que também estão querendo alcançar a vitória em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos ensina isso. Tudo que o Senhor for fazer na sua vida, meu irmão, tudo que o Senhor for realizar, todo o favor de Deus para a tua vida, Ele não vai alcançar só a tua vida, Ele vai alcançar muita gente que está à sua volta em nome de Jesus. Enquanto você permanecer fiel, meu irmão, a tua família será abençoada. Você aqui orando, buscando ao Senhor, os teus serão abençoados. Você aqui buscando, orando, servindo ao Senhor, talvez lá no teu emprego só tenha ímpios. Eles não fazem ideia, meu irmão, do quão importante você é dentro do local onde você está, porque onde você está, você abençoa, você alcança, você abençoa até aquele que não merece a bênção, meu irmão, porque as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas se espalham. A palavra do Senhor nos ensina isso. A palavra do Senhor nos ensina a crer nele. Crer no Senhor e será salvo tu e toda a tua casa. Tem gente, meu irmão, que é o único dentro da sua família que está buscando ao Senhor. É o único que está orando, é o único que está clamando, é o único hoje salvo, está orando, buscando, intercedendo. A palavra de Deus diz, se você não desistir, se você crer, se você buscar, toda a tua casa será salva. Você virá para a igreja, servirá o Senhor junto com os teus familiares, em nome de Jesus. Creia na promessa, porque o Senhor já está te abençoando, meu irmão. O favor de Deus já está sobre a tua vida. Amém? E aí o versículo 14 diz assim: Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedras para todo o exército. Em Jerusalém construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas. Máquinas que atiravam flechas de grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso e a sua fama espalhou-se para longe. Meu irmão, uma outra característica do Senhor para te abençoar, Ele te concede estratégias, ideias que ninguém teve. O Senhor quer trazer para você, meu irmão, a grande virtude dos maiores empreendedores que existem, seja no campo que for, é ter uma ideia, uma solução para um problema que ninguém teve. Isso é o que diferencia as pessoas. A proatividade que nós pregamos aqui na quinta-feira. As pessoas que agem diante de uma situação problemática. As pessoas que olham para um problema e identificam que há o problema, só que elas resolvem resolver o problema. Enquanto muitos de nós, meu irmão, muitos de nós não conseguimos alcançar a bênção,
não conseguimos vencer, não conseguimos chegar lá, porque quando nós vimos um problema, nós amaldiçoamos, nós reclamamos, nós ficamos desanimados, nós ficamos tristes. Primeira situação de adversidade, muitas vezes, que o crente enfrenta, ele já desanima, ele já desiste, ele olha para o problema e acha o seguinte: olha, não vai ter solução, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor não olha mais para mim, cadê o Senhor que antigamente andava comigo, e agora, essa situação enorme, esse problema de dificuldade enorme, eu não consigo resolver, cadê a situação, cadê o Senhor me abençoando neste momento? Meu irmão, esse problema que você está enfrentando hoje, pode ser a chave, a porta que vai abrir sobre a tua vida, o favor de Deus e para a tua família. O que você precisa pedir, meu irmão, nesse momento é estratégia, peça sabedoria, peça uma ideia que ninguém teve. Se existe o problema, meu irmão, você é o solucionador desse problema. Se essa coisa que está na tua frente, no teu caminho, tem te incomodado, de repente é na tua casa, talvez seja nos teus negócios, talvez seja lá no emprego onde você está trabalhando, talvez seja no teu colégio, talvez você já identificou alguma coisa, meu irmão, que tem te incomodado. Isso tem roubado a tua paz, isso tem tirado dentro de você a paz, porque o Espírito Santo de Deus faz isso. O Espírito Santo de Deus, ele nos provoca, ele nos leva a nós não nos acomodarmos, porque ele quer que nós sejamos aquele que resolve o problema. Meu irmão, resolve o problema, porque o Senhor vai te dar honra em nome de Jesus. Resolve o problema, porque o Senhor vai te dar sabedoria em nome de Jesus. Se coloca à disposição hoje, em vez de reclamar, em vez de murmurar, em vez de se decepcionar, em vez de desistir, meu irmão, ore ao Senhor e diga assim: ó Senhor, me dê a ideia, me dê a direção, me dê a sabedoria necessária, me dê a estratégia necessária, porque o Senhor aqui deu essa estratégia para Uzias, meu irmão. A Bíblia diz que ele realizou, ele tinha armas que ninguém tinha, ele tinha tiradeiras que ninguém tinha naquela época. Foi a sabedoria do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida que lhe deu essa direção, lhe deu essa condição, meu irmão, de ir cada vez mais longe. A Bíblia diz que o seu nome se tornou poderoso até aos lugares mais distantes, às fronteiras com o Egito. O Senhor quer levar o teu nome longe, meu irmão. O Senhor quer levar a tua história mais adiante. O Senhor quer fazer com que você seja alguém recompensado nessa terra pelo fruto do teu trabalho. A Bíblia diz que o homem, que o trabalhador é digno do seu salário, é digno do seu trabalho. Mas para isso você precisa ter uma ideia, para isso você precisa ter uma estratégia, para isso você precisa ser um empreendedor. Jesus Cristo era um grande empreendedor. Jesus Cristo foi um homem que trouxe para o mundo uma ideia que ninguém teve. Ele vendeu ao mundo, ele trouxe ao mundo um produto que ninguém tinha trazido, que era a salvação, meu irmão. Este produto hoje está sobre a tua vida. Você é salvo, você é remido, você tem o Espírito Santo de Deus, porque ele subiu aos céus, mas ele disse que ele enviaria o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus te daria poder para você ser testemunha do Senhor sobre todos os cantos da terra, até os confins da terra, meu irmão. Deus quer que as pessoas olhem para você e digam: essa pessoa, ela é abençoada, essa pessoa, ela cresceu, essa pessoa tem sabedoria, essa pessoa, ela foi longe, mas ela só foi onde ela foi porque o Espírito Santo de Deus, o favor de Deus, a honra de Deus está sobre a vida dela. Peça ao Senhor, meu irmão, peça ao Senhor sabedoria, peça ao Senhor sabedoria, porque quando nós pedimos isso, meu irmão, nós recebemos do Senhor muito mais. Salomão pediu ao Senhor sabedoria. Deus olhou para ele e disse: Salomão, você quer o quê? O que você quer? Você já é rei de Israel, o que você precisa, Salomão? Salomão olhou para o Senhor e disse: eu quero sabedoria. Ele não pediu riqueza, ele não pediu dinheiro, ele não pediu influência, ele não pediu poder, ele não pediu para ser melhor do que ninguém. Salomão não pediu para que os seus inimigos morressem, porque, meu irmão, a pior coisa que você pode fazer é pedir para que o Senhor mate ou tire do teu caminho os seus inimigos. Sabe por quê? Porque é graças aos seus inimigos que você está cada vez mais próximo do Senhor. É graças ao levante do inimigo que cada vez mais você tem temor ao Senhor. É graças àquele que muitas vezes te persegue, que você cada vez mais persegue ao Senhor na tua vida. É graças àquela pessoa muitas vezes que não acredita em você, que diz para você que você não vai chegar lá, que você clama, você dobra o teu joelho, você busca ao Senhor e o favor de Deus vem sobre a tua vida. Então, meu irmão, agradeça a Deus porque o Senhor tem colocado na tua vida obstáculos que vão fazer cada vez você chegar mais longe em nome de Jesus. Tem essa virtude, tem esse entendimento, tem essa consciência, porque você já é alvo do favor de Deus em nome de Jesus. Quantos aqui são alvos do favor de Deus? Quantos aqui se encaixam em alguma desses tópicos?
Quantos aqui, alguma dessa área aqui, meu irmão, alguma dessas características é característica do favor de Deus sobre a tua vida? Tem alguém aqui? Então não reclama mais não, meu irmão. Busca cada vez mais o Espírito Santo de Deus, busca cada vez mais a Deus, venha para a igreja para se encher do Espírito Santo de Deus, venha para a igreja para buscar o reino de Deus e a sua justiça, venha para a igreja para cultuar a Deus, glorificar o nome do Senhor, adorar ao nome do Senhor, porque a Bíblia diz que quando você faz isso, as demais coisas vão ser acrescentadas na tua vida. Quando você entrar na igreja, se desliga um pouco dos teus problemas. Quando você entrar na igreja, se desliga um pouco daquela tribulação, se desliga um pouco daquele medo, daquele temor, simplesmente se ligue a Deus, clame a Deus, glorifique ao Senhor, dê glória, dê honra, dê louvor ao nome dEle, porque o culto hoje, meu irmão, é para Ele. Nós estamos aqui para cultuar o nome dEle, nós estamos aqui para adorar o nome dEle. Jesus Cristo disse que quando houver 2 ou 3 reunidos em nome de quem? Nosso não, em nome dEle, ali Ele estaria em nosso meio. Então faça isso, porque o favor de Deus já está sobre a tua vida. Sossegue, relaxe, aquiete o teu coração, o Espírito Santo de Deus já está te visitando com favor, com honra, com cura, com libertação, com vida transformada, com os teus filhos salvos, com os teus negócios prosperando. Deus já está visitando, meu irmão. Busque somente o Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Clame somente a Deus. Eleve os teus olhos somente para o Senhor, porque é de lá que vem o socorro, meu irmão. É de lá que vem a libertação, é de lá que vem a salvação em nome de Jesus. Amém? Olha o versículo 15. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos, para serem usadas nas torres de defesa das esquinas, máquinas que atiravam flecha. Olha as estratégias que o Senhor deu, grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso, e a sua fama espalhou-se para longe. Meu irmão, a pessoa que é abençoada por Deus, ela recebe uma ajuda extraordinária de Deus, porque tudo que Deus vai fazer na tua vida, Ele sempre vai deixar claro que você só conseguiu porque Ele esteve com você. Aquilo que pertence a nós, aquilo que cabe a nós, aquilo que é de nossa força, o Senhor não vai realizar. O milagre, ele só acontece quando só um milagre pode resolver a situação. Muitas vezes nós estamos pedindo para Deus coisas que nós podemos resolver. Estamos pedindo para o Senhor entrar com providência em coisas que dependem só de nós. Se você talvez acordar um pouco mais cedo, talvez se você enxugar um pouco as contas, talvez se você tirar mais tempo para a tua esposa, para o teu marido, para os teus filhos, você não vai viver talvez o que você está vivendo dentro de casa. Talvez o afastamento, talvez coisas que a sua falta de tempo por causa da desorganização na tua própria vida, estejam trazendo para você problemas que você tem buscado a Deus. Para quê, meu irmão? Para quê? Deus, Ele é um Deus do impossível. Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus de extraordinário. Deus é um Deus de resolver na nossa vida situações que nós não podemos resolver. O Senhor nos ensina na sua palavra a nós caminharmos. Nos ensina na sua palavra a nós sermos diligentes. Nos ensina na sua palavra a nós andarmos de acordo com a vontade dEle. Agora, meu irmão, para as coisas acontecerem de verdade, você precisa ser um praticante da palavra e não simplesmente um ouvinte da palavra. E essa prática da palavra depende de nós. A Bíblia aqui está dizendo que Uzias foi um homem reconhecido, até mesmo por desconhecidos. A Bíblia diz aqui que Uzias foi um homem abençoado por Deus. Foi um homem que o favor de Deus estava sobre a vida dele. Era um homem que tudo que ele buscou no Senhor, ele conseguiu. A Bíblia diz que enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Só que a Bíblia nos mostra, meu irmão, no versículo 16... que Uzias jogou tudo isso fora. A Bíblia nos mostra no versículo 16, ela diz assim: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Meu irmão, a Bíblia diz que o orgulho, ele vem antes da destruição, e o espírito altivo antecede a queda. Muitas pessoas, quando são abençoadas por Deus, muitas pessoas quando chegam no auge da bênção do Senhor e do favor do Senhor sobre a sua vida, enchem o seu coração de orgulho, enchem o seu coração de autossuficiência, enchem o seu coração de arrogância,
começam a fazer aquilo que não foram chamados para fazer. A queda de Uzias, ela começou quando ele decidiu queimar incenso. Para a lei, na época, só quem queimava o incenso eram os sacerdotes. Uzias não era sacerdote, Uzias era rei. Ou seja, ele resolveu fazer aquilo que ele não deveria fazer, porque a arrogância provocada muitas vezes pelo poder, pela influência, pelas conquistas, nos fazem, meu irmão, cairmos. A Bíblia diz que Uzias terminou a sua história muito mal. Terminou a sua história muito mal porque ele, no queimar incenso, no fazer aquilo que ele não deveria fazer, no se encher de orgulho, ele contraiu uma lepra. O Senhor o feriu com uma doença. Meu irmão, quantas pessoas hoje estão doentes? Quantas pessoas hoje estão literalmente definhando? Leprosos no corpo de Cristo. Pessoas que outrora viveram abençoadas, pessoas que outrora viveram o favor de Deus, e por causa do orgulho, por causa de um orgulho de repente de um problema que aconteceu dentro da igreja, não teve humildade para pedir perdão, um problema que aconteceu na sua família, não teve humildade para pedir perdão, um problema que aconteceu lá no seu local de trabalho, não teve humildade para pedir perdão. Esse orgulho, meu irmão, vai matando todas as bênçãos, vai fazendo com que todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para você vão se estragando, vai fazendo perecer, meu irmão, a promessa do Senhor sobre a tua vida. Uzias aqui, a Bíblia nos mostra que ele viveu isso, ele foi muito bem, ele começou muito bem. Tem muita gente que começa muito bem, meu irmão, mas termina muito mal, porque quando chega no limite, quando chega no topo, quando chega onde o nome do Senhor é glorificado, a Bíblia diz que nós somos uma candeia, nós somos luzes, e a Bíblia diz que luz você não coloca embaixo, você coloca em cima, para que ilumine todos aqueles que estão na casa. O Senhor quer fazer com que você chegue lá em cima, meu irmão. Mas quando você chegar lá em cima, você tem que saber que a candeia, ela só brilha porque existe um óleo dentro dela, e o óleo chama-se Espírito Santo de Deus. Enquanto você tiver o reconhecimento da unção de Deus sobre a tua vida, você permanecerá brilhando em nome de Jesus. Mas tem muita gente, meu irmão, que chegou lá, começou muito bem e terminou muito mal por causa do orgulho, por causa da arrogância. Davi, a Bíblia nos mostra uma história contrária. Alguém que começou muito mal, mas terminou muito bem. Diferente do rei Uzias. Começou muito mal, mas terminou muito bem, porque ele nunca perdeu o espírito quebrantado, um coração adorador, um coração que glorificava o nome do Senhor, um coração que obedecia a palavra do Senhor, um coração que mesmo quando errava, se arrependia, voltava atrás e se apontava para o alvo. É isso o que Deus espera de nós, meu irmão. Eu não sei se você errou muito, eu não sei se você errou pouco, eu não sei se você já viveu um grande favor de Deus e hoje tem passado por grandes tribulações por causa de um coração que não se quebrantou. Eu sei, meu irmão, que se você está aqui dentro hoje, essa palavra vem para o seu coração. E se você quebrantar o teu coração, se você decidir obedecer ao Senhor, o Senhor vai fazer com que você prospere em tudo aquilo que você fizer em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que o louvor viesse aqui à frente, eu quero orar com você. Eu queria orar com você que chegou nessa noite, meu irmão, vivendo uma situação de luta dentro da tua casa, vivendo uma situação de luta no teu local de trabalho, na tua empresa, onde você estuda, um problema de dificuldade, mas hoje você entendeu, meu irmão, que mesmo diante dessa dificuldade, o favor de Deus está sobre a tua vida. Tudo é uma questão de foco, meu irmão. Uzias, Deus fez tudo isso por ele, mas fez tudo isso por ele diante e durante a batalha. Uzias estava em guerra, Uzias estava batalhando, Uzias estava enfrentando tribulações, mas o favor de Deus estava sobre a vida dele. O favor de Deus está sobre a tua vida em nome de Jesus, amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento, que o louvor tocasse uma canção abençoada, Alex, e que você nesse momento começasse a pensar, não na tribulação, não no problema, mas que você começasse agora a identificar dentro de você, e no meio desse problema, o favor de Deus sobre a tua vida. Que você começasse agora a prestar atenção no favor de Deus na tua vida, naquilo que Deus está fazendo na tua vida, mesmo diante dessa dificuldade, mesmo diante desse problema. Este problema, meu irmão,
essa dificuldade, minha irmã, essa batalha não é para fazer com que você perca. Essa batalha é para fazer o nome do Senhor ser glorificado na tua vida. Essa batalha é para aqueles que veem você, olham para você, percebam que o Espírito Santo de Deus está com você, que o favor de Deus está sobre a tua vida. Então que você mude o foco nessa noite, meu irmão. Não olhe para a dificuldade, mas olhe para o favor de Deus sobre a tua vida. Essa palavra que eu preguei hoje aqui, meu irmão, é para aqueles que obedecem ao Senhor. A Bíblia diz que Uzias prosperou porque ele obedecia a Deus. Se você está afastado, se você tem desobedecido a palavra do Senhor, se você tem entristecido ao Espírito Santo de Deus, e quem te convence disso não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Se você de alguma forma sabe que você precisa melhorar com Deus, para ser alvo dessas bênçãos que o Senhor tem preparado para a tua vida. Se você nunca fez uma oração reconhecendo que o Senhor Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, que você colocasse a tua mão no teu coração neste momento. Que você neste momento reconhecesse, dizendo ao Senhor que só Ele é a salvação. Só Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Que graças a Ele hoje você está aqui. Que graças a Ele o problema que você enfrentou, aquilo que era para a morte, aquilo que tentou destruir a sua vida, não conseguiu prosperar, porque o favor de Deus está sobre a sua vida. E hoje você entendeu isso. Hoje você está percebendo isso. Eu gostaria que você saísse do teu lugar e viesse aqui à frente. Nós vamos orar por você. Nós vamos pedir que o Espírito Santo de Deus entre no teu coração, que Ele te encha com a sua unção, que Ele te encha com os frutos do seu Espírito, que venha sobre a tua vida o favor de Deus, em nome de Jesus. Eu gostaria que nesse momento a igreja começasse a orar, que a igreja começasse a clamar ao Senhor, que a igreja começasse a adorar ao nome do Senhor. Se essa palavra falou com você, meu irmão, se você sabe que você precisa se consertar hoje com Deus, se você sabe que você precisa reconhecer o favor de Deus, ser grato ao Senhor, saia do teu lugar, venha até aqui à frente. Nós vamos orar em nome de Jesus. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Se tentam destruir-me, Aleluia. zombando da minha fé e até A Bíblia diz que Uzias contraiu uma doença chamada lepra, uma doença de pele. E a Bíblia diz que Uzias morreu dessa doença. Você sabe por que ele morreu dessa doença? Porque mesmo diante daquela situação, ele vendo tudo aquilo que Deus lhe deu sendo perdido, mesmo assim, ele não quebrou o orgulho dentro dele. O Senhor nunca resistirá a um coração contrito e quebrantado. A Bíblia diz que Jesus Cristo curou muitos leprosos, porque todos eles se colocaram na presença do Senhor. Todos eles quebraram na presença do Senhor, se quebrantaram na presença do Senhor. Eu não sei o que tem matado a tua fé, o que tem te provocado essa doença na tua alma, no teu coração, no teu caminhar com Deus. Mas eu sei que se você se quebrantar ao Espírito Santo de Deus, se você adorar ao Senhor, se você glorificar o nome dEle,
se você se colocar à disposição para obedecer a sua palavra hoje, meu irmão, tudo aquilo que vem para destruir você, será quebrado e anulado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Querido Deus e poderoso Pai, eu te peço nesse momento, Senhor, que o Senhor visite a tua igreja, que o teu Espírito Santo visite cada um, Pai, cada um aqui dentro, Senhor Deus, que entrou neste local nessa noite, Pai, que entrou preocupado com as suas dificuldades, entrou preocupado com as suas batalhas, entrou, Senhor Deus, se sentindo perdido, Pai, diante das dificuldades. Que eles saiam daqui, Senhor Deus, conscientes de que o teu favor, a tua honra, o teu cuidado, a tua misericórdia, a tua compaixão, o teu amor está sobre eles em nome de Jesus. O teu Espírito Santo está sobre toda a igreja. O teu Espírito Santo está visitando a igreja, trazendo sobre a igreja unção, renovo, crescimento, provisão, crescimento espiritual. Esta é a unção que está sobre essa igreja, querido Espírito Santo. E eu te peço nessa noite que o Senhor visite, que nada roube de dentro do coração dos teus filhos, Pai, essa promessa que está sobre esse ministério, essa palavra que está sobre essa igreja, essa palavra onde todos aqueles que estão tomando posse estão colhendo frutos, estão se tornando testemunhas vivas, Pai. Querido Espírito Santo, que o orgulho, que a arrogância, que a autossuficiência, que a prepotência, Senhor Deus, saia de dentro de nós, não tenha lugar dentro dos nossos corações. Que o teu nome seja glorificado em tudo aquilo que nós fazemos, Senhor Deus, seja para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome, porque só o Senhor é santo, só o Senhor é maravilhoso, só o Senhor é digno. A tua palavra diz, Senhor Deus, que em ti nós vivemos, em ti nós nos movemos, em ti nós existimos. Por ti, Senhor Deus, de ti e para ti são todas as coisas. Querido Espírito Santo de Deus, que esta convicção, Pai, esteja dentro do coração da igreja, Senhor. Que esta semana, Pai, seja uma semana de crescimento. Que essa semana, Senhor Deus, seja uma semana, Pai, do favor de Deus sobre as nossas vidas. Mas que quando terminar a semana, Pai, nós tenhamos a convicção de que tudo foi possível, porque o teu Espírito Santo habita em nós. Que tudo só é possível porque a tua graça está sobre a nossa vida. Senhor Deus, visita, Pai, aqueles que não puderam estar aqui, mas que estão sendo mencionados neste momento, Senhor Deus, na oração dos teus filhos, das tuas filhas. Aqui, Senhor Deus, tem pessoas, Pai, que estão buscando por um filho, estão buscando por um marido, estão buscando por um pai, estão buscando por uma mãe. Querido Espírito Santo de Deus, nós te pedimos neste momento, Pai, que o teu Espírito Santo visite também lá, Senhor Deus, na casa, lá onde eles estiverem, Pai, que eles sejam, Pai, alcançados pelo favor, pela graça, pela unção, pelo renovo, pela restauração, Pai. Liberta do vício, liberta, Senhor Deus, da mentira, liberta, Senhor Deus, de toda a trama, liberta da inveja, da ira. Querido Espírito Santo, que todo espírito de enfermidade seja neutralizado, seja anulado, que o teu nome seja glorificado na vida de cada um, Pai, que veio nessa noite nesse local. Deus, o Senhor é um Deus de favor, o Senhor é um Deus de honra, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da adversidade, mesmo diante dos problemas, Pai, nós tomamos posse da tua palavra que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós tomamos posse da tua palavra que diz: já fui velho, jovem, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Que cada um que está aqui nesta noite, Pai, nunca veja a sua descendência mendigando o pão, nunca veja a sua descendência mendigando amor, nunca veja a sua descendência mendigando, Senhor Deus, compaixão, carinho. Querido Espírito Santo, a sabedoria, a unção, a graça, o poder que venha sobre essa igreja, Pai, em nome de Jesus. Que eles sejam, Senhor Deus, no dia a dia, que eles sejam, querido Espírito Santo, no dia a dia, lá no seu local de trabalho, lá onde ninguém os vê, lá onde nós estamos fora do culto, que eles sejam lá, Pai, a manifestação da tua glória e da tua graça em nome de Jesus. Que
todos aqueles que olharem, Senhor Deus, para cada um que está aqui dentro nessa noite, Pai, durante essa semana, durante esse deserto, durante essa batalha, durante os enfrentamentos dessa semana, que cada um que olhar para eles, Pai, veja sobre a vida deles, Senhor Deus, a glória e a manifestação do Teu Espírito Santo. Essa é a oração que nós fazemos, Pai. Tomamos posse, querido Deus, da Tua graça. Tomamos posse, querido Deus, do Teu favor. Tomamos posse daquilo que a Tua palavra diz, Senhor Deus, que em Ti nós somos mais do que vencedores. Não é um evangelho triunfalista, não é um evangelho acima de todas as tribulações, não. É um evangelho, Senhor Deus, que enfrenta as dificuldades. É um evangelho que não desiste diante das tribulações. É um evangelho, Senhor Deus, do Senhor Jesus Cristo, que toma a sua cruz, anda com a sua cruz, mas anda de cabeça erguida, porque o Espírito Santo de Deus é conosco. Somos templo e santuário do Espírito Santo de Deus. Que a igreja hoje, Senhor Deus, tome posse disso. Que nenhuma palavra de murmuração saia da boca dos Teus filhos. Que nenhuma palavra, Senhor Deus, de derrota saia da boca dos Teus filhos essa semana. Que nenhuma palavra torpe saia da boca dos Teus filhos essa semana. Mas que toda palavra lançada seja uma semente de vida. De vida, de vida em nome de Jesus, Pai. Uma semente de cura, uma semente de libertação, uma semente de transformação. Que todos aqui, Senhor Deus, sejam semeadores do Teu reino durante essa semana, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus é a oração que nós fazemos, é a oração que nós declaramos, é a oração que nós ligamos aqui como igreja viva do Senhor Jesus Cristo. E tomamos posse, porque sabemos que o Senhor é conosco. Sabemos que os Teus anjos estão à nossa volta, nos guardando, cuidando. Oh, querido Espírito Santo de Deus, seja adorado pela igreja. Querido Senhor Jesus Cristo, seja adorado pela igreja. Aleluia. Por a palavra o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Você pode tomar posse dessa palavra hoje em nome de Jesus. Você entendeu que hoje o favor de Deus está sobre a sua vida? Mesmo na dificuldade, mesmo na batalha, o Senhor não te abandona. A graça está sobre você. Receba essa palavra em nome de Jesus. Se preocupe só em encher o teu coração do Espírito Santo de Deus. Se preocupe em conhecer a vontade do Senhor para a tua vida. Se preocupe em ter momentos de adoração na tua casa. Um culto é muito pouco, meu irmão, para a semana inteira que nós temos. A Bíblia diz que tudo aquilo que tem fôlego louve ao Senhor. Você tem uma semana inteira para louvar ao Senhor. Se desliga um pouco da dificuldade, do problema quando chegar em casa e se liga em Deus. Conheça a palavra do Senhor. Ore ao Senhor. Ore pela tua família. Ore pelas coisas que você tem para fazer, porque o Senhor vai te encher de sabedoria. Em nome de Jesus. Amém? Pode tomar assento. Aleluia.